representantes do setor judiciário e que pretende ampliar junto a outras categorias profissionais, especialmente na questão da reforma administrativa e das outras reformas. Um diálogo muito grande com a senadora. Alguma pergunta aqui, Leonardo Lacerda, a senadora? Fique à vontade. Bom dia. A gente assistiu o Senado apoiando o serviço público, né, na derrubada do veto que prejudicava o pessoal da saúde e da segurança no meio da pandemia. E a gente gostaria de pedir esse apoio ao serviço público e o que a gente pode esperar da atuação na CCJ e também como grande liderança, né, que a senadora em prol dos servidores e principalmente da população que usufrui desses serviços. Bom, Leonardo, obrigada aí pela pergunta. Vamos lembrar para a população do que a gente está falando muito rapidamente. O que o Arthur muito bem disse, bem quis dizer, é que a política ela tem que trabalhar na transversalidade, ou seja, também não dá para ter só um único foco ou enfoque. Não dá só para falar de reforma tributária sem falar de reforma administrativa. Resumindo, né, nós precisamos planejar. Como uma dona de casa planeja o seu orçamento, o seu salário, muitas vezes ganha apenas um salário mínimo e tem que alimentar 5, 6 bocas. Da mesma forma, o governo federal, que cuida do dinheiro público, cuida, portanto, do dinheiro que é nosso, dos impostos que nós pagamos todos os meses ou mesmo no final do ano, ele também precisa de planejamento. Não dá para ele aceitar todas as despesas. Agora eu preciso aumentar o Bolsa Família. E tem mesmo, e nós vamos aumentar o valor. Vai se transformar num Renda Brasil. Agora eu preciso fazer mais investimentos, porque tem a ponte do Pantanal que queimou por conta das queimadas, tem a estrada, eu preciso mandar dinheiro para o prefeito da capital para ajudar na drenagem, no asfalto, eu preciso fazer casas populares para as pessoas que vivem de aluguel e estão sendo despejadas porque estão sendo mandadas embora. Então a demanda é muito grande, as despesas são grandes. Se a gente não planejar o país, a gente até conta, o Brasil é muito rico, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai chegar uma hora, como está acontecendo, que o Brasil pode vir a quebrar. No sentido de quebrar, para as pessoas, sim, né, poderem entender, é muito pouco tempo para a gente falar, mas vai entrando numa roda viciosa, onde os juros aumentam, a inflação sobe, o Brasil sofre e nós não queremos voltar para o passado. Então, o que o Congresso Nacional tem entendido, junto com o governo federal, está na hora de nós pensarmos o modelo de país que nós queremos e, a partir daí, atacar de 2 frentes. O Brasil gasta muito com a sua máquina pública e gasta mal, e, ao mesmo tempo, arrecada muito imposto das pessoas e arrecada de forma equivocada. Então, rapidamente, o que nós estamos atacando essas 2 frentes. Na área da arrecadação, eu não vou me delongar porque a sua pergunta não foi essa, uma única observação. Eu e nós, muitos senadores, falo por muitos, não vamos aceitar aumento de imposto para o povo brasileiro. Se tivermos que criar algum imposto, tem que ser para a classe A, para os milionários, para aqueles que de alguma forma ainda não pagam o suficiente. Mas nós não vamos aceitar imposto que atinja a classe média, que atinja a população carente. Em relação à arrecadação, porque sim, a gente precisa arrecadar melhor para poder, como eu disse, fazer todas essas obras, esses serviços. Em relação à questão do gasto, o gasto público, sim, a máquina está inchada, a gente sabe disso, mas vocês sabem, eu fui professora há 12 anos de Direito Administrativo e sempre advoguei e continuo advogando que as regras, a coisa mais sagrada numa democracia, num Estado de Direito, é você seguir o que diz a Constituição e o que diz a lei. E a lei é clara, a lei diz que você, qualquer um cidadão, não pode ser atingido por uma vontade política minha, do presidente, de quem quer que seja, naquilo que é de direito. Então, os direitos adquiridos precisam ser preservados, o ato jurídico perfeito. A gente não pode, em nome de uma crise qualquer, causar essa insegurança na sociedade. Em relação sobre esse aspecto, o servidor público precisa, sim, primeiro, ser protegido e, segundo, precisa tirar essa imagem que tinha mais no passado e agora está voltando por conta das narrativas de que o servidor público é o vilão da história. Não é o servidor público que é o vilão da história. O poder público não consegue satisfazer os interesses da sociedade, do cidadão, por uma série de razões: incompetência, falta de investimentos corretos, corrupção, burocracia, sonegação que não é fiscalizada da forma correta e as pessoas sonegam e o poder público não consegue recuperar esse dinheiro. Então, em relação à reforma administrativa, nós vamos estar muito atentos, eu me coloco à disposição de vocês.
até porque digo, né, até como jurista que sou, de que a gente até pode olhar para frente e flexibilizar regras para os futuros servidores públicos. Mas aqueles que estão na máquina pública precisam da proteção. A gente se esquece quando fala em servidor público, mas servidor público, para quem está nos ouvindo, Arthur, e assim eu encerro essa resposta, desculpa, mas é que foi uma resposta que eu precisava, assim, ser ampla, a gente esquece que o servidor público é aquele que está dando a vacina lá e que vai te salvar da Covid ano que vem, quando a vacina for descoberta, é o médico que te atende no posto, é o servidor que está ali atendendo no INSS para conseguir a tua aposentadoria, né? O servidor público é aquele que está, muitas vezes, no serviço, que não são terceirizados, serviços diretos na área da segurança pública, é o policial, enfim. É óbvio que tem muita gente que precisa ser qualificado, tem muitos servidores que precisam realmente podem ser exonerados porque não estão cumprindo bem a sua função. Mas isso é a minoria. 99,9% dos servidores merecem o nosso respeito e a gente precisa voltar a lembrar o quanto eles são essenciais para uma administração pública. 7h47, Jornal da Hora conversando nesta manhã com a senadora Simone Tebet, do MDB, ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Liderança nacional, o Fabiano Reis, que já marca presença aí em Brasília, já teve audiências com a senadora, enfim, e trabalha uma proposição de um grande engajamento junto à comissão e os demais senadores que compõem com a senhora num trabalho de servidores. Fabiano, um bom dia, senadora. Bom dia, senadora Simone Tebet, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. A senhora me tranquiliza muito com a fala da senhora. Eu já esperava que a senhora teria essa postura perante os servidores públicos, da importância, até estava falando para o Arthur Mário aqui, aqui falando também para os nossos ouvintes, a importância do nosso pessoal da saúde, servidores que morreram, prestando serviço à sociedade, né? Tem os policiais, os servidores do judiciário que continuaram trabalhando, a máquina tendo que continuar, a grande importância. E o que mais eu tinha medo é essa questão, o concurso público. Veja, senhora, hoje eles estão querendo acabar com o concurso público, demonizando o serviço público, né? Antigamente, antes da Constituição de 88, como que era a máquina pública? Eram indicações políticas que viviam aí no serviço público, era o parente, era o nepotismo. E isso, após a Constituição, isso acabou, isso veio com um concurso público de qualidade. Até estava citando aqui para o Leonardo, esse dia teve o caso daquele desembargador que teve o guarda municipal foi lá e pediu para ele usar máscara e ele fez cumprir a lei. Já pensou se ele não tivesse a estabilidade, um exemplo? O que poderia acontecer com ele se ele não tivesse a estabilidade? O que é um oficial de justiça e intimar uma autoridade? Já pensou? O que poderia ser não ter estabilidade? Então é isso, a gente tem que lutar pelo concurso público, tem que defender o serviço público. E do jeito que essa reforma está, ela praticamente acaba com a qualidade do serviço. Ela vem com as terceirizações e a serviço de quem? Para quem? Né? E uma coisa importante que eu vi na fala da senhora é o apoio que a senhora pode nos dar. Inclusive, nós estamos querendo o News Fórum dos Servidores Públicos do Brasil, o Fórum dos Servidores do Mato Grosso do Sul, e queríamos até convidar a senhora que a senhora participe. A senhora é uma grande jurista, já foi vice-governadora aqui do nosso estado, uma pessoa que nós temos muita admiração. Inclusive, eu quero ver com a senhora para poder convidar a senhora para a gente poder estar junto e podendo falar com os servidores, falar com a população, que eu acho que é muito importante. Fabiano, eu agradeço, estou à sua disposição e eu quero primeiro tranquilizá-lo, né? É claro que diz o ditado, né? Começo de cantiga é assovio. Então, toda vez que se fala em reforma, as pessoas saem do 8 e vão para o 80, num giro de 180 graus, querem sair de um lado e ir para uma questão totalmente diferente. Na realidade, a gente tem que ter uma mescla de modelo administrativo. A estabilidade é importante, o concurso público é importante, em alguns momentos ele não é necessário, e já é assim. Outro dia eu dei uma entrevista sobre essa questão da estabilidade. As pessoas às vezes torcem o nariz quando a gente fala de servidor público, ainda tem aquela mentalidade, servidor público não trabalha, servidor público ganha muito. E eu disse recentemente, eu falei, sabe qual é a média? Eu chutei, mas eu tenho certeza que o meu chute não está muito errado. Sabe qual é a média salarial no servidor municipal no Brasil, portanto, todos os 5.500 municípios brasileiros?
Com exceção, talvez, das capitais, que são apenas 27 municípios que são capitais, a média do salário do servidor público é de 2 salários mínimos. Quem que pode falar que 2 salários mínimos é classe média? Quem pode falar que 2 salários mínimos é Marajá? Quer dizer, 2 salários mínimos, um servidor que faz um concurso público, que tem contas a prestar com a sociedade. Você falar que 2 salários mínimos é muito dinheiro e falar assim, ele está em estabilidade e nunca mais sai do serviço. Eu não preciso mexer na regra da estabilidade. A Constituição, depois teve uma emenda constitucional recente, não tão recente assim, que já estabeleceu novas regras. Um servidor público, ele entra no concurso, ele pode ser mandado embora por uma sentença da justiça, porque ele fez alguma coisa errada, por um processo, né, administrativo e em que não haja recurso depois para a justiça, mas ele também pode ser mandado embora por uma avaliação periódica de desempenho. De tempos em tempos, se avalia se esse servidor continua zeloso ou não com as suas atribuições, e se não tiver, ele é mandado embora. Só basta regulamentar de forma correta essa emenda constitucional e não precisa mexer na questão da estabilidade. Você tocou numa coisa muito importante, Arthur, me interrompa a hora que você quiser. À vontade, senador. Da nossa amizade, por favor, tá? Não se sinta aí... você é de casa, já tive o prazer de recebê-lo mais uma vez lá em Brasília no meu gabinete, amizade desde a época do meu pai. Então, por favor, me interrompa. Mas essa informação que eu vou dar agora, eu acho que é importante, porque o Fabiano tocou bem. As pessoas falam de servidor público, servidor não tem que ter estabilidade, que a hora que eu quiser eu quero pedir para o prefeito mandar embora porque ele atendeu mal. Não, se ele atendeu mal, ele tem que abrir um processo, uma sindicância, aquele servidor vai ser advertido, depois ele vai ser suspenso sem remuneração, ele vai ficar 30 dias sem receber salário, e depois, se ele de novo cometeu erro, ele vai ser mandado embora. Por que a estabilidade e concursos públicos são importantes para alguns casos? Estou dizendo que é geral, mas para grande parte. Imagina se não fosse o concurso público. Você comete 2 gravíssimos erros. Primeiro, é um retrocesso, porque você tira o direito de todo mundo competir em pé de igualdade para um concurso, e dá o poder para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, para o ministro, para o secretário nomear parente, quem ele quiser. Né? Claro que tem o nepotismo, mas enfim, ele contrata o amigo do amigo. Então isso é inconstitucional, porque a Constituição prevê igualdade para todo mundo. Todo mundo que quiser tem direito, dentro daquelas regras, de participar do concurso. E segundo ponto, né, em relação à questão da estabilidade, você imagina as carreiras típicas de Estado. Um juiz, um promotor, um delegado, um policial, um profissional da saúde, um médico lá do posto de saúde, um fiscal de renda. Ele precisa, eu vou falar do fiscal, ele precisa autuar uma empresa que sonegou para o país milhões de reais, que tirou do dinheiro da saúde e da educação milhões e milhões de reais que ele deixou de pagar imposto. O auditor, o fiscal, o profissional da Receita, aí ele vai autuar, chega um ministro, chega alguém e fala, olha, não mexe com esse indivíduo, com esse empresário não, porque esse empresário é meu amigo. Se ele mexer, se ele for lá e autuar, e o medo dele ser mandado embora? Então as pessoas precisam, acho que eu tá de parabéns, Arthur, você por abrir esse espaço, eu sei que é apenas o início da conversa, mas eu acho que precisa realmente dizer, é preciso mudar muita coisa no serviço público, é inconcebível o servidor atender a população mal-humorado, é inconcebível o servidor não ir trabalhar e continuar recebendo. Isso tudo, que é a exceção, precisa ser punido, mas nós já temos lei para isso. Agora, é preciso tirar essa imagem de que o servidor público é o vilão que não trabalha, porque a grande maioria ganha muito pouco, trabalha e faz o dever de casa. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Acho, sim, que é preciso uma reforma administrativa, é preciso avançar, cada um tem que dar sua parcela de contribuição, todos nós temos, mas você não precisa mexer em direitos adquiridos e você não precisa cometer injustiça com o servidor público para isso. Agora, 7h55, senadora Simone Tebet conversando